A Revolução Francesa, que começou em 1789, foi causada por uma combinação de fatores sociais, econômicos e políticos. Uma dessas causas foi a desigualdade social, onde a sociedade francesa era dividida em três estados: o clero, que é o primeiro estado, a nobreza, que é o segundo estado, e o terceiro estado, composto por burgueses, camponeses e trabalhadores, que arcavam com a maior parte dos impostos, mesmo sendo os mais pobres. O segundo é a crise econômica, onde a França enfrentava uma grave crise financeira, agravada por vários gastos excessivos da monarquia, guerras como a da independência dos Estados Unidos e uma má administração das finanças públicas. A terceira causa é as ideias iluministas, onde os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade promovidos pelos filósofos iluministas influenciaram a população a questionar os privilégios da nobreza e do clero e a exigir mudanças. A quarta causa é o fracasso da monarquia, onde o rei Luís XVI mostrou-se incapaz de lidar com a crise e a resistir às reformas que ameaçavam os privilégios da elite. A quinta causa é a fome e a miséria, das más colheitas e o alto preço dos alimentos, causando fome e a revolta populacional, tornando a situação insustentável. Esses fatores juntos levaram à eclosão da Revolução, que marcou o fim do absolutismo na França e o início de uma nova era baseada em princípios democráticos. A conclusão disso tudo, que é as causas da Revolução Francesa, dizendo que não foi tão simples ou isoladas assim. Foi o resultado de uma combinação poderosa de desigualdade social, crise econômica, ideias revolucionárias da franqueza política que se desenvolveram ao longo dos anos e culminaram uma das transformações profundas do país. A revolução não foi apenas francesa, ela se tornou símbolo de ruptura do antigo regime em todo o mundo. O processo da Revolução Francesa de 1789 a 1799. A Revolução Francesa se desenvolveu ao longo de uma década, em fases distantes, que marcaram a tradição monarquia absolutista por diferentes formas de governo. Diante de grave crise econômica e social, o rei Luís XVI convocou os compostos pelos três estados da sociedade francesa: clero, nobreza e povo. O objetivo era buscar soluções para a falência do Estado. No entanto, o terceiro Estado, formado por portugueses, trabalhadores e camponeses, sentindo-se injustiçado e sem poder real de decisão, rompeu com os demais e formou a Assembleia Nacional, prometendo criar uma Constituição. A queda da Bastilha, de 14 de julho de 1789. Esse evento é o simbólico do início da Revolução. O povo de Paris, revoltado e temendo repreensão do rei, invadiu e destruiu a Bastilha, uma prisão que representava o poder absolutista. A queda da Bastilha espalhou o movimento revolucionário por toda a França, iniciando revolta camponeses e o processo de desmantelamento da estrutura feudal. Radicalização e republicação. A crise se aprofundou com guerras contra potências estrangeiras como Austrália e Prússia, que tentava restaurar a monarquia internamente, sugerindo grupos radicais, como os jacobinos, liderados por Robespierre. Em 1792, a monarquia foi abolida, seguindo o rei Luís. Foi julgado e executado na guilhotina, acusado de traição. Período de terror de 1793 a 1794.
com os jacobinos no poder, liderados por Robespierre. Começou uma fase marcada por repressão, violência contra qualquer oportunista. A revolução, milenares foram executados por traição ou conspiração, inclusive antigos aliados, e cometer de salvação república. Controlava o governo e a revolução, entanto, seu período mais autoritário. Esse período ficou conhecido como o terror e teve como simbólico a guilhotina. A Revolução aboliu a monarquia, introduziu a república e estimulou o debate de direitos de diversos cidadãos. Abriu caminho para a participação política da burguesia. Mesmo com o golpe de Napoleão, a ideia do povo tinha direito à representação política e se enraizou e seria retornada futuramente. A queda do antigo regime da sociedade estamental. A sociedade francesa até então baseava em privilégios, onde o clero e a nobreza viviam à custa do povo. A Revolução aboliu direitos feudais e os títulos da nobreza, estabeleceu a igualdade jurídica entre os cidadãos. Com isso, camponeses deixavam de pagar impostos feudais e se tornaram propriedade de terras em muitos casos. A nobreza perdeu o poder de privilégios, a burguesia assumiu o controle político e econômico do país. A nova ordem social baseava no mérito e na propriedade em vez do nascimento. Transformações de políticas profundas. A monarquia absoluta foi abolida e, pela primeira vez na França, estabeleceu a ideia do poder divino do povo, apesar de vários governos instáveis. Durante a Revolução, o modelo absolutista não retornou à mesma forma. Declínio do poder da Igreja Católica. Antes da Revolução, a Igreja Católica tinha um imenso poder político, econômico e ideológico. Com a Revolução, seus bens foram confiscados pelo Estado. A autoridade religiosa submetida ao controle civil. Houve uma tentativa de descriminalização da França durante o período mais judicial. Consequências da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um dos eventos mais impactantes da história moderna. Suas consequências se espalharam pela toda a França e influenciaram o mundo inteiro, mudando a política, a sociedade e a cultura dos séculos seguintes. Esse processo fortaleceu o Estado laico, separando a religião e a política, e reduziu drasticamente o poder e a influência da Igreja na vida pública. Consolidação do capitalismo e da burguesia. Com o fim do sistema feudal, a burguesia, classe ligada ao comércio, indústria e propriedade, assumiu o protagonismo político e econômico. Isso favoreceu a livre valorização da propriedade privada, expansão do mercado interno, já que as amarras feudais foram rompidas, criação de condições favoráveis à Revolução Industrial, que se espalharia pela Europa. Consolidação do capitalismo e da burguesia. Com o fim do sistema feudal, a burguesia, classe ligada ao comércio, indústria e propriedade, assumiu o protagonismo político e econômico. Isso favoreceu a livre valorização da propriedade privada, expansão do mercado interno, já que as amarras feudais foram rompidas, criação de condições favoráveis à Revolução Industrial, que se espalharia pela Europa. Impactos negativos e contradições. A Revolução, embora libertada em muitos aspectos, trouxe consequências negativas. O período do terror, de 1793 a 1994, foram marcados por perseguições políticas, censura e militares de execuções exclusivas entre os próprios revolucionários. A representação violenta demonstrou as contradições entre a liberdade e autorismo. Após anos de luta e democracia, o poder foi concentrado novamente nas mãos de uma figura central, Napoleão Bonaparte. Nesses eventos, revelam que, mesmo com a liberdade, revoluções podem gerar novas formas de opressão. Legado duradouro.
Apesar da instabilidade do período, a Revolução Francesa deixou um legado profundo e duradouro. Serviu ao modelo de luta popular contra governos opressores, estabeleceu bases para os direitos civis, políticos e modernos, influenciou a formação de estados democráticos contemporâneos. Hoje, muitos valores políticos e sociais fundamentais na democracia, como liberdade de expressão igualmente parente à lei e direito ao voto, têm raízes no movimento iniciado em 1789.